Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou Matheus Araújo, sou professor de literatura, escritor, trabalho aqui no YouTube e lá também no meu Instagram, trazendo leitura dos clássicos, os clássicos da literatura, literatura brasileira, literatura inglesa, francesa, russa. Eu gosto de trabalhar com os grandes clássicos da literatura, os clássicos universais, aqueles que todo mundo tem que ler e aqueles que são imortais, aqueles que nunca vão deixar de existir, nunca vão deixar de ser lidos. E bom, a minha principal missão aqui é trazer ensinamentos desses clássicos. O que é que você pode aprender com os clássicos da literatura? Na aula de hoje, no vídeo aqui de hoje, eu vou falar o que é que você pode aprender com Dom Casmurro. E não importa se Capitu traiu ou não traiu. A intenção desse vídeo é discutir essa questão, porque todo mundo, bem dizer, se pergunta: Capitu traiu ou não traiu? Em um certo momento ali do meu trabalho no Instagram, eu recebi essa pergunta quase que todo santo dia. Professor, você acha que Capitu traiu ou não traiu? Toda vez que eu vou dar uma aula sobre Machado de Assis, não precisa nem ser somente sobre Dom Casmurro, mas toda vez que eu vou falar sobre Machado de Assis, me pergunta: professor, o senhor acha que Capitu traiu ou não traiu? E eu vejo que muitos leitores tomam essa pergunta como a chave interpretativa principal da obra. E veja, na minha visão, na minha opinião, essa não é a principal chave interpretativa da obra. A gente aprende na escola, que a gente tem que analisar a obra de Machado de Assis, que a gente tem que analisar Dom Casmurro sob essa ótica. Então a gente tem que ler para tentar entender se Capitu traiu ou não traiu, para tentar entender os ciúmes de Bentinho, para tentar entender o que essa personagem queria, que olhos de ressaca são esse, que olhar de cigano oblíquo e dissimulado é esse. A gente aprende geralmente na escola que é assim que a gente tem que ler Dom Casmurro, e a gente realmente acha, quando chega na idade adulta, que todo mundo lê desse jeito e que esse é o jeito certo de ler o livro. Por isso que muita gente, quando está lendo ali na escola, não dá muita importância a essa obra do Machado de Assis. Não vê nada de genial, porque realmente, pare para pensar aqui, o que há de genial em uma obra escrita por um autor que discute apenas se uma personagem traiu ou não outro personagem? O que há de realmente relevante nisso? O que há de realmente importante? Isso daí parece uma fofoca, Uma fofoca de rua, uma fofoca de bairro. Olha, será que tal pessoa traiu tal pessoa? Isso é como você assiste novela. Então você vai assistir uma novela ali da Globo, uma novela ali da Record, então aquelas novelas toscas do SBT, e fica tentando entender, nossa, quem foi que matou, quem foi que traiu, quem foi que fez isso, fez aquilo. Então é um tipo de leitura um tanto imatura. E o livro não se resume a isso. Apesar de a gente ter aprendido a respeito da obra, que essa seria a principal chave interpretativa na escola, e também em outros meios, porque veja, eu estou aqui com uma edição que muitos leram, muitos têm essa edição aqui da editora Ática, e nessa edição o prefácio, o pós-fácio, fala a respeito dessa questão, da questão da possível traição de Capitu. E aí você vem aqui no YouTube e vê outros vídeos também. Olha, Capitu traiu ou não traiu? Discutindo a respeito disso. Na escola passavam até às vezes um trabalho para você fazer. Isso é muito comum. Vários professores fizeram isso. Você colocava ali, separava a turma em dois lados e ficava, um lado é a acusação de Capitu e o outro lado é a defesa de Capitu, como se fizesse um tribunal, aí faz um teatro, etc. Então, isso ficou no imaginário popular, ficou no imaginário dos leitores, que a questão principal do livro é essa. A minha tese aqui, e eu repito o que eu já havia dito em outros vídeos, a minha intenção não é fazer resenhas de obras, em si explorar essas obras, os seus ensinamentos, os seus princípios, trazer uma questão ética para a nossa vida, ou seja, o que eu posso aprender com essa obra, como é que eu posso melhorar a minha personalidade, o meu desenvolvimento pessoal com essas leituras. Então minha intenção não é fazer resenhas, Entendo quem faça resenhas, acho que existe uma necessidade, acho que tem boas pessoas que fazem isso daí, mas não é o meu propósito. Então
diante desse propósito que eu tenho, e que muitos outros também têm, muitos outros professores também têm, de tentar buscar algo de valioso na obra, se a gente começa a analisar a obra por traiu ou não traiu, ela se perde. Ela não faz sentido. Então, peraí, professor, eu vi a vida toda que essa era a principal questão e que eu tinha que responder essa questão, e todo mundo tem opinião acerca disso, né? Até quem nem leu o livro acha, não, eu acho que traiu, eu acho que não traiu, mas peraí, você nem leu o livro, né? Mas até quem não leu o livro, quem só assistiu, sei lá, a adaptação, a minissérie, já tem uma opinião a respeito disso. Mas se você viu a vida toda isso daí, você pode estar se perguntando, o que eu fiz de errado? Qual é o certo, então? E bom, primeiro eu tenho que te contar realmente qual é a história desse livro. Bom, o livro começa ali já na velhice de Bentinho. Ele conta que ele é chamado de Dom Casmurro, né? Então ele tem um garoto lá mostrando alguns versos para ele, e ele cochila, né? Ele dorme, não está nem um pouco interessado naquilo que o garoto está mostrando para ele ali, todo empolgado. O garoto fica chateado com isso. Pô, tô aqui mostrando o meu poema pro cara, meus versos pro cara, e ele não tá nem aí para mim. E apelidou ele de Dom Casmurro. E a vizinhança começou a chamar ele de Dom Casmurro por quê? Casmurro é chato. Casmurro é o cara chato, amargurado, grosseiro. E Dom é que dá essa espécie quase de lorde, né? É tipo um lorde Casmurro. Ou seja, é uma ironia. Dom Casmurro é uma ironia. Então, o Bentinho já velho, já Dom Casmurro, já triste, cansado, chato, ele começa a pensar o seguinte: o que foi que eu fiz de errado com a minha vida? Então ele vai escrever a história da sua vida para tentar encontrar o ponto que explica como foi que ele se tornou Dom Casmurro. Ele começa a contar essa história e, bom, logo no início ali eu não vou desenvolver muito porque eu quero que vocês leiam, apesar de que eu não acho que exista spoiler de clássico. Bom, o livro tem quase, 200 anos, não tem 200 anos, mas daqui a pouco faz 200 anos, daqui a algumas décadas faz 200 anos, e eu já acho que não tem spoiler disso não. Quando o livro é bom, a informação que você tem sobre ele, né, de algum ponto da trama, na minha opinião, verdadeiramente não importa. Mas eu não vou contar muito. Mas ali no início, qual é a história, qual é a trama? Bom, Bentinho, ele é objeto de uma promessa da sua mãe. A sua mãe, uma certa vez, fez uma promessa para Deus de que o filho dela iria para o seminário, ou seja, se tornaria padre. Ela iria entregar um filho para a igreja. E bom, o Bentinho, já apaixonado por essa garota, a Capitu, e bom, com outros pensamentos a respeito da vida, não quer ir para o seminário, não quer ser padre. E ele inventa toda ali uma maracutaia ali com a ajuda do José Dias, depois, mais tarde, com a ajuda do seu amigo Escobar, com a própria Capitu, para que ele não seja padre e essa promessa seja descumprida. Esse é o início da história. Depois vai se desenrolar o romance entre Bentinho e Capitu, vai se desenrolar a amizade entre Bentinho e Escobar, né? Também vai se desenrolar toda essa relação quase paternal entre o Bentinho e o José Dias, e a história vai caminhando mais ou menos nesse sentido, contando a vida de Bentinho, da sua infância ali, da adolescência até a velhice. Dito isso, qual é, então, a verdadeira chave interpretativa para que a gente entenda essa obra, para que a gente entenda Dom Casmurro de maneira verdadeiramente profunda? Bom, a minha tese é de que a verdadeira chave interpretativa é sobre traição. É a respeito da traição. Mas qual traição? É a traição de Capitu? A possível traição de Capitu? Não. É a traição de Bentinho com a sua própria vida. Bentinho está escrevendo a sua história para entender o que foi que aconteceu com a sua própria vida, para entender a sua própria história. A ideia não é falar do romance entre ele e Capitu. Claro, o romance entre ele e Capitu vai fazer parte da sua história, porque ele foi apaixonado por Capitu desde a sua infância, casou-se com Capitu, teve filho
com ela, né? E a sua vida é permeada por Capitu e depois pelo seu fantasma. Então, obviamente, que Capitu vai estar inserida na história. Mas, primeiro, Capitu não é o centro dessa história. O centro dessa história está em Bentinho, na sua personalidade e no desenvolvimento da narrativa deste homem. Acontece o seguinte, Bentinho já velho, ele olha, né, para o seu passado e vê que ele está muito distante daquele garoto, Bentinho. O nome já diz tudo, né? O nome define o personagem. Quando um autor vai colocar o nome no personagem, ele pensa muito bem a respeito do nome que ele vai escolher. E veja, Bentinho passa um ar de inocência. Passa um ar até de um carinho. Bentinho, aquele menino. Infantil, a criança. Dom Casmurro, como ele é chamado, né, já passa um ar de velhice, de decrepitude, de corrupção. Dom Casmurro é pesado e irônico. Parece que a vida do cara foi uma piada, porque saiu de Bentinho e foi para Dom Casmurro. Então, quando ele é um Dom Casmurro, ele olha para o seu passado em forma de Bentinho, olha para esses dois personagens e vê que eles são diferentes. Peraí, eu era Bentinho, agora eu sou Dom Casmurro. Como foi que eu saí de uma coisa para outra? Como foi que eu me tornei essa outra coisa tão diferente daquilo que eu era? Como foi esse processo de transformação? O que foi que aconteceu comigo? Isso está muito claro no capítulo 2, onde ele fala justamente do livro, né? O nome do capítulo 2 é do livro. Por que ele está escrevendo este livro? E veja, ele deixa isso de forma muito clara. Bentinho deixa isso de forma muito clara. E ele explica o seguinte: meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Veja, o rosto é igual, mas o jeito, a fisionomia, o interior é completamente diferente. Isso é fantástico, isso é grande literatura. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Ou seja, veja o que ele fala. Ele não se importa mais ou menos, né? A narrativa dele, ou seja, ele quer escrever, então para a narrativa dele, ele não se importa tanto com as outras pessoas, mas é com ele mesmo. Se faltam as outras pessoas, vá, um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo. E esta lacuna é tudo. Esta lacuna da história, essa lacuna do eu, dentro dessa personalidade, é que o incomoda. E é por isso que ele vai escrever essa obra. Então, quando ele escreve Dom Casmurro, ele não está à procura da resposta para se Capitu traiu ou não traiu. Ele está à procura de uma resposta a respeito dele mesmo. Onde foi que eu me traí? Onde foi que eu me perdi? Onde foi que eu me deixei por aí? Porque eu era uma pessoa quando criança e agora sou uma pessoa totalmente diferente. Porque eu era de uma forma e sou de outra. Por que o rosto, por mais que seja igual, né, a fisionomia é diferente? Então essa lacuna é que incomoda Bentinho. Esta lacuna é que o faz escrever a sua obra. Então essa lacuna vai ser o foco da obra de Machado de Assis. Não é a traição de Capitu, mas sim a traição de Bentinho para com a sua própria vida. E por que é que eu estou dizendo que a traição de Bentinho é traição dele mesmo? Baseado em quê? Bom, ele está tentando encontrar o fio da narrativa da sua vida. Ou seja, ele foi vivendo dia após dia, e quando chegou no fim da vida, ele já não se reconhece, já não sabe o que foi que guiou a sua vida, o que foi que guiou a sua história. Mas se você lê o livro corretamente, com atenção, você vai perceber o seguinte,
existe um tipo de comportamento que sempre se repete na história, que é o tema da traição. Mas não é só uma traição conjugal ou uma possível traição conjugal. Ela está inserida no livro, essa questão existe na obra, né? Mas este não é o único ponto da obra. Por quê? Se você for parar para pensar, como é que começa a história? Eu mesmo já expliquei nesse vídeo. Existe uma tentativa de trair a promessa de Dona Glória a Deus, ou seja, Bentinho não quer cumprir a promessa da mãe, a promessa que a mãe fez a Deus. Começa com uma traição aí. Depois você vai ver, por exemplo, Bentinho prometendo a Deus várias e várias vezes orações. Meu Deus, me dê isso que eu rezo 10 Pai Nossos. Aí depois, me dê isso que eu rezo 100, me dê isso que eu rezo 1000, 10.000, 100.000. Ele vai aumentando e nunca reza. Ele sempre trai a promessa que ele faz a Deus. Depois, o Bentinho trai promessa com a própria Capitu. Depois, ele trai a Capitu olhando para a esposa do Escobar. Olhando para a esposa do Escobar. Lembre-se que um capítulo antes, logo antes, umas cenas antes dele começar a desconfiar de Capitu, ele olha para a esposa do Escobar. Ele deseja a esposa do Escobar, traindo Capitu. Por último, tem a possível traição de Capitu. Se você for ler o livro detalhadamente, você vai ver que o tema da traição ocorre várias e várias vezes, em vários personagens, de várias maneiras diferentes. Então a vida de Dom Casmurro, de Bentinho, foi desenhada através da traição, mas não só da traição conjugal, a traição da própria vida. E eu acho que a grande mensagem que a gente pode absorver disso, a grande lição que a gente pode absorver desse personagem é o seguinte: a gente tem que ter muito bem delineado qual vai ser o fio da narrativa da nossa vida. A gente tem que entender aquilo que a gente está fazendo agora e qual será o fim disso daí. Porque se a gente só vai vivendo dos nossos erros, a nossa vida vai ser uma eterna traição. A nossa vida vai ser uma eterna sucessão de erros. Quando a gente chega lá na frente, a gente olha para trás e percebe: a minha vida foi só esse erro. Foi esse mesmo erro repetidas e repetidas e repetidas vezes. Então eu não enxergo quem eu sou naquilo que eu fui. A gente não consegue se enxergar. E a gente só enxerga os nossos próprios erros. E é claro, uma vida de erros, uma vida de traição só poderia gerar uma pessoa completamente amargurada. Amargurada e doentia. Porque isso fica muito claro. Se Capitu traiu ou não traiu, sinceramente, eu acho que é questão de opinião. Tá? Questão de opinião, eu acho que não dá para tirar uma conclusão, uma prova. Tem gente que não, tem uma prova judicial disso daqui, é sério. A história da prova judicial é sério. Tem uma prova judicial disso daqui. Eu encontrei a prova da traição ou da não traição de Capitu. Isso, no romance, é bem dizer impossível. Não tem como você identificar essa traição com uma prova concreta. Porém, você pode identificar o comportamento doentio, mentiroso de Bentinho diversas vezes. Bentinho mente, Bentinho... Bom, ele chega a ponto de quase matar o seu próprio filho. De tirar a vida do próprio filho. Isso é um comportamento extremamente doentio. Mesmo ele tendo sido traído ou não. E Bentinho é ciumento. Os ciúmes dele é uma projeção dele mesmo em Capitu. Isso é mostrado justamente nessa sequência paralela que o Machado fez de maneira inteligentíssima quando ele olha para a esposa de Escobar e logo depois ele acusa Capitu de estar com Escobar, de estar traindo ele com Escobar. Então veja, ele projetou aquilo que estava dentro dele em Capitu, comportamento extremamente comum de pessoas altamente ciumentas. Então vejam que, além disso, além dessa questão, Capitu é uma personagem que a gente chama de personagem de criação indireta. Capitu nunca aparece com ela mesma, com a voz dela no romance. Sempre aparece sob a visão de Bentinho. Sob a visão de Bentinho.
E outra coisa, né? Se você for parar para ler, por exemplo, O Amor de Capitu, de Fernando Sabino, você vai ver que a ótica é diferente. Fernando Sabino traz a voz de Capitu. Então Capitu não aparece, ela é só uma criação de Bentinho. Você só conhece Capitu na versão, na visão de Bentinho. Então é um personagem que você não dá para confiar, é um narrador não confiável. Então essa questão Capitu traiu ou não traiu é questão de opinião e é uma questão insolúvel. Se você ficar batendo nessa tecla, você não vai aprender muita coisa. Mas a partir do momento em que você entende que a vida dele é são sucessivas traições, é uma narrativa de sucessivas traições, você vai perceber que eu não posso ser assim. Eu não posso ser dessa forma. Eu não posso viver a minha vida colecionando traições, porque no fim das contas eu vou trair a minha própria história, assim como Dom Casmurro faz, e eu tenho certeza que você não quer acabar como Dom Casmurro não quer acabar desconhecendo a sua própria face. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Curta o vídeo, comenta o que é que você achou, compartilhe, envie para os seus amigos e até mais.